abrimos o nosso seminário nacional com a mesa 3. A mesa 3, ela refere-se a mudanças climáticas, adaptação e resiliência. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de coordenar este evento ao lado da Vanesca Buzzelato Prestes, coordenadora da Escola Superior de Direito Municipal, e também ao lado da Associação Nacional de Procuradores Municipais, coordenado e presidido pela Lilian Azevedo, e também pela Escola Nacional de Direito Municipal, da NPM, ao lado da Alex Rabani. Agradecer também à AGU pelo apoio com a Escola Superior de Inovação. E todos os nossos demais apoiadores, participantes e palestrantes voluntários. Bem, já de imediato, gostaria de passar a palavra para a primeira palestrante, a senhora doutora mestre Emanuele Leal, que é arquiteta urbanista da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Curitiba. É também especializada em gestão técnica, pela gestão técnica de meio ambiente pela PUC do Paraná, tem MBA em gerenciamento de projetos pela FGV e desempenha um papel importantíssimo como conselheira executiva da Associação Latino-Americana de Planificadores Urbanos e Territoriais, a ALPU. Ainda, Emanuele Leal atua frequentemente como palestrante nacional e internacional. Gostaria de passar a palavra a Emanuele para tratar de resiliência e reconstrução, reflexões a partir do planejamento urbano adaptativo. A palavra é sua, Emanuele. Agradeço, doutora Cíntia. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar essa importantíssima iniciativa para a gente trocar experiências e reflexões a fim de contribuir para essa fase de reconstrução que o Rio Grande do Sul está passando agora, mas que a gente vem percebendo que vem acontecendo isso no mundo todo e na América Latina com as nossas peculiaridades, né? Agradecer o convite das minhas queridas amigas Cíntia e Vanesca pela possibilidade de contribuir com a minha experiência. Então, eu vou trazer algumas reflexões a partir do planejamento urbano adaptativo, né, para essa reconstrução com mais resiliência. Eu vou projetar a minha apresentação, só um minutinho. Vocês visualizam? Sim? Bom. Perfeitamente. Ok. Bom, então, uma primeira reflexão é que a adaptação é um processo contínuo, que promove resiliência ao mesmo tempo que promove o desenvolvimento sustentável. E o que eu estou chamando aqui de resiliência é essa capacidade de recuperação ante os efeitos das mudanças climáticas, por meio da redução de vulnerabilidades. E a ideia dessa apresentação é um pouco tratar alguns exemplos que promovem justamente esse processo. Então, uma característica importante do planejamento urbano adaptativo é um esforço concentrado na adaptação, ou seja, uma busca intensa pela prevenção, com base no que nós estamos sabendo, para que diminua a necessidade da reação e correção. Né? Não que não vá acontecer, o planejamento adaptativo prevê reação também, mas ele tem esse foco na prevenção. Por que falar nisso nesse momento, né, complicado que a gente está passando, né? Eu me solidarizo passando aqui de longe, não com os efeitos físicos, né, mas com os nossos irmãos, né, do Rio Grande do Sul. Porque ele oferece reflexões que podem estar presentes nas decisões de reconstrução, especialmente nas normativas e políticas de Estado que serão construídas para o futuro com base nessas experiências. Nesse sentido, não há como prever catástrofes, mas há como identificar riscos, né? Como estudando ameaças
áreas, que são áreas e estruturas expostas, setores, a população que está vulnerável, como Curitiba fez no Plano Clima, e eu vi que Porto Alegre também já colocou esses conceitos nos primeiros documentos que saiu do Plano de Ação Climática deles, né, de vocês, e com isso, a gente avaliar esse risco climático, mapear a população vulnerável. Eu podia dizer que a partir disso que foram tomadas, no caso de Curitiba, que a partir disso, desse conceito, que foram tomadas ações preventivas, tanto no sistema construído, social quanto ambiental. Mas o que foi feito foi identificar ações já em andamento e reforçar, incluir novas iniciativas. Então, e eu queria um pouco também discutir isso, né, de como essas medidas adaptativas elas podem ir sendo agregadas às ações que já existem. Então, o que nós já sabemos, eu trouxe esse aqui redundante, só que há uma tendência do aumento global da temperatura, aumentando os efeitos extremos, ou seja, seca, calor extremo, aumento do nível do mar, inundação, dentre outros. E também é importante, esses efeitos vão acontecer, e eu trouxe esse slide como uma reflexão que é importante a gente ressaltar que enfrentar esse enorme desafio é uma questão, eu como arquiteta vou chamar de multiescalar e transversal, que ele requer a articulação dessas diferentes escalas, não só para os planos de ação climática, mas também nos demais instrumentos de desenvolvimento urbano e territorial. Então, eu trouxe aqui, eu não vou falar de todos esses aqui que eu mostro na apresentação, mas eu trouxe algumas só dessas iniciativas. E hoje pela manhã, a gente teve uma fala justamente, né, da União a respeito de várias linhas de financiamento que podem estar sendo utilizadas se a gente começar a agregar, né, nas nossas ações municipais esse componente climático. Os exemplos que eu vou trazer aqui, eles são de uma dimensão lá que eu estou chamando ou mesolocal, que é o município, ou microlocal, que aí aqui que entra a questão que eu estou discutindo até na minha dissertação de mestrado, que é sobre essa dimensão do microlocal, que é uma dimensão inferior ao município, né, a uma gestão municipal, mas que ela não está necessariamente ligada à questão de uma delimitação administrativa. Pode ser utilizadas outras lógicas, né? Por exemplo, a lógica da bacia ou a lógica de contínuos urbanos, mas em terrenos em áreas urbanas que elas podem ser manejadas sob uma lógica ali de atuação, de intervenção, e também sob essa lógica da pactuação viável no território. E eu vou trazer um pouquinho mais para frente a metodologia do Land Adjustment, que vai tratar um pouquinho disso, tá? Bom, então aqui nesse slide eu procurei, assim, numa primeira visão do que eu fui me lembrando das ações municipais, que tem esse componente adaptativo como um elemento transversal ou mesmo central. Então, a gente tem ali o próprio plano diretor, aí tem planos, projetos estratégicos, por exemplo, ou a questão da reconstrução não deixa de ser um projeto estratégico, né? Que pode estar interligado hierarquicamente, sequencialmente ao plano diretor. O próprio plano de ação climática, os planos setoriais, como o controle de controle ambiental, saneamento, transportes, a política ambiental, gestão do solo, e aí eu estou colocando essa questão da escala intermediária, né? Eu vou apresentar para vocês alguns, considerando o nosso tempo, algumas dessas ações que eu acho que são interessantes dentro do processo adaptativo. Bom, a primeira que eu estou apresentando aqui é o fortalecimento progressivo do Sistema Municipal de Unidades de Conservação. As unidades de conservação são espaços territoriais que são protegidos
com maior atenção do uso humano em relação aos recursos ambientais. Na área urbana, essas unidades de conservação têm uma função estratégica na adaptação às mudanças climáticas, pois elas melhoram o microclima, promovem infiltração das águas pluviais, aumentam a quantidade de sumidouro, de gases de efeito estufa e muitos outros benefícios em relação à qualidade de vida. Curitiba optou por algumas estratégias que me parecem interessantes também para o caso do que vocês estão passando, que é a inclusão de alguns outros espaços urbanos vazios, teoricamente vazios, dentro do sistema municipal de unidade de conservação, a fim de proteger eles como um elemento cujo componente ambiental é relevante. Então, hoje foi incluído praças, jardinetes, bosques municipais, bosques de conservação de biodiversidade urbana. Dessa forma, dentro da disputa que existe, né, pelo espaço urbano, não só da disputa entre o público e o privado, entre o mercado e o Estado, mas a disputa também interna das demandas de interesse social, a demanda por habitação, a demanda por equipamentos, né, de educação, saúde, a demanda ambiental entrar com um pouco mais de força, né? E isso foi feito através de uma lei e o que resultou na possibilidade da gente ter essa área central aqui do município, que é mais densa, também com esses sistemas urbanos ambientais, com essas estruturas. Bom, aqui eu trago um exemplo, né, dessa que está dentro do Sistema Municipal de Conservação, essa possibilidade de você já também trabalhar ele já é um elemento adaptativo em si, né, mas você pode agregar mais componentes, atributos adaptativos. Então, aqui está um exemplo de uma ação que já existia, que era a implantação de parques, mas agora, dentro da questão da macrodrenagem e microdrenagem urbana, a possibilidade de expansão de sistemas ambientais como áreas de lazer, né? E também como parques inundáveis dentro de sendo estruturas de drenagem. Então, você utilizar sistemas naturais para estruturas de drenagem, né? O que possibilita uma dinâmica maior nesses locais em relação à questão da inundação, para que você, dentro de soluções de microdrenagem ou um certo local daquela bacia, você possa reduzir a inundação como um todo. Este aqui é o Parque Barigui, né, que é o nosso exemplo mais emblemático dessa questão dos parques inundáveis, onde a comunicação com o rio é parcialmente controlada. Então, a gente tem exemplos e daí eu vou mostrar um outro exemplo aqui. Este é o Parque Guairacá, que... Desculpe, eu acabei passando. Onde não existe essa comunicação direta, mas acaba contribuindo para a drenagem da bacia. Ele não está diretamente interligado, mas o rio está do lado. E você tem toda uma área de contribuição ali para aquele parque. Então, é uma área de lazer, é um sistema de drenagem também. Então, aproveitar, interligar ações. Eu trouxe para vocês também aqui uma solução que me parece bem interessante também do ponto de vista dos sistemas adaptativos, que a solução das unidades de conservação, elas passam muito pela aquisição de áreas, né? Quer seja proveniente do parcelamento do solo, quer seja proveniente de desapropriação ou permuta ou algum processo. Mas eu trouxe uma ideia aqui, que é uma medida que a gente criou aqui, o sistema Setor Especial de Áreas Verdes, que é um setor, tipo uma zona, uma área especial sobreposta ao zoneamento, que ela se define por atributo, então funciona até mais como um instrumento,
e para lotes com mais de 800 metros quadrados, que tem mais de 50% de área de bosque, eles podem verticalizar um pouco mais, né? No sentido de promover a melhor ocupação do terreno com a melhor, o melhor aproveitamento do terreno, com a menor ocupação do terreno e com a menor impermeabilização do terreno. Daí tem esse conceito da taxa de utilização máxima, que não é só a projeção da edificação, é os elementos impermeabilizados, como a calçada, por exemplo. Bom, dentro desse conceito de restrição e incentivo, também existe a possibilidade da transferência de potencial construtivo para outros locais. Aqui a gente vai ter a possibilidade da troca, né, da aquisição do terreno por parte do município mediante a concessão de potencial construtivo. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que o terreno fique de propriedade do particular, é instituída uma unidade de conservação ali, uma RPPNM, uma reserva particular do patrimônio, ai meu Deus, desculpa, uma RPPNM, que é uma reserva privada do patrimônio natural municipal, desculpa, é grande a expressão. E essa área fica de propriedade ainda privada, não passa para o poder público, esse privado tem a responsabilidade de cuidar desta área e, em troca, ele recebe potencial construtivo. Eu coloquei um alerta aqui, porque tem que se ver também a questão do mercado de potencial construtivo que existe na região para que possa absorver essas demandas, né? Este mapa aqui traz um pouco do que seria esse sistema todo de proteção, né, ambiental, que envolve, a gente teria assim, tanto essas manchinhas laranja, quanto as mais amarelinhas, quanto essas azuisinhas, que são as APPs dos rios, e mais essas outras manchas verdes, que são as áreas, são as APAs, os parques. Então, você tem um sistema bastante extenso de proteção de áreas verdes, que você não está só protegendo áreas verdes, né? Você está promovendo adaptação, promovendo permeabilização do solo. E a gente consegue cobrir, através dessa parceria, um espaço maior, né? Que somente ações estritamente ligadas à criação de parques separados não conseguiriam atuar. Bom, um outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, além dessas medidas adaptativas que eu chamo de mais estruturantes, né, que envolve a cidade toda e que poderiam, inclusive, envolver outras áreas, né, outras lógicas de bacia, por exemplo, região metropolitana, eu queria trazer essa reflexão da escala intermediária como unidade de planejamento estratégica para a reconstrução em face de desastres, né? Essa imagem é uma região aqui da cidade que ela estava ali com uma ocupação irregular numa área suscetível à inundação, e estava inundando, efetivamente. Então, foi uma de gestão climática, que é nesse sentido que eu acho que é interessante para esse conceito de programa de gestão climática na escala intermediária. Então, por exemplo, o quarto distrito em Porto Alegre, né, o centro histórico, pode ser considerado, pode ser feito um programa de gestão climática, incluindo as questões urbanas, né? E nessa área aqui, eu vou passar, eram 1.600 domicílios, então foi feita relocação, mas para ser um programa de gestão climática, ele incluiu vários elementos adaptativos, né? Então, essa área vermelha, ela foi relocada para a região próxima, aqui, mais próxima possível, aqui com reconstrução de casas, com implantação de micro e macro drenagem, com a manutenção das nascentes, das APPs, e nessa área mais próxima foi construído um parque, uma unidade do sistema
municipal, de unidade de conservação, mas também funcionando como uma estrutura de drenagem, né? Porque essa região tem cavas bastante que podem fazer essa filtração. Esse perfil aqui mostra um pouco de como funciona isso, né? A habitação lá, aí vou ter uma espécie de um dique aqui, que vou ter o parque linear, aí áreas de platô aqui, que podem ter plantio da agricultura urbana, lagoas de contenção, corredor ecológico e daí chega o rio, né? É uma estrutura que vai fazendo a transição. Esse projeto é um projeto que está sendo tocado pelo IPUC, né? O meio ambiente é um projeto maravilhoso. Aqui tem o link para poder acessar o projeto, que eu acho bem interessante como uma contribuição, né, de Curitiba em relação a esse projeto. Em relação aos planos de Emanuele, escala 3 intermediária, minutos. oi, ok, 3 eu minutos. vou terminar no tempo. Em relação aos planos de escala intermediária, a gente também pode fazer esse planejamento maior aqui. A gente tem uma área de contribuição, por exemplo, aqui na bacia do Rio Iguaçu, algumas microbacias que vão contribuir diretamente para essa região aqui que tem cavas, a fim de promover uma reserva hídrica, então tratando os afluentes, a região toda, né? E a gente tem uma ferramenta urbanística que nós desenvolvemos em parceria com a JAICA Colômbia, o IPUC em parceria com a JAICA Colômbia, com participação de várias secretarias, que pode viabilizar isso legalmente. Aqui tem um pouco a imagem. Bom, e por fim, eu queria falar um pouco a respeito do Land Adjustment, que é uma ferramenta alternativa a esses modelos tradicionais de desapropriação, financiamento e mudanças de zoneamento. Importante dizer que, juridicamente, ela já foi adaptada, legalmente, aliás, desculpe os termos não técnicos, legalmente ela já foi adaptada para o Brasil, né? Tá incluída no plano diretor municipal com o nome de Redesenvolvimento Urbano, e ainda não temos uma prática para apresentar, porém, eu entendo que ela pode ser muito útil para a reconstrução em face de desastres, também no Brasil. Ela já foi utilizada largamente no Japão, muitos outros lugares do mundo. No Chile também houve um experimento pós, também um desastre terrível, com mais de 80 mil unidades que foram destruídas, né? E que ele pensa a ocupação como um todo, em todos os estratos. Por exemplo, como que você vai resolver, tem o financiamento para o social, mas e o financiamento para... E como que vai resolver classe média e outros, né? Sendo que você tem pode ter uma devastação do território, os limites, né? Então, trata-se de uma ferramenta de gestão do solo que identifica os direitos das partes interessadas, os converte em valor financeiro, desenvolve um projeto urbanístico que pode ser algo parecido com o anterior, recalcula o valor final, capta e distribui as mais-valias baseado em cotas proporcionais e direitos originários ou direitos criados durante o processo de desenvolvimento do projeto. E esse mecanismo pode permitir que a reconstrução seja parcialmente financiada pelas mais-valias geradas dentro do projeto de escala intermediária de reconstrução. A partir ele usa um dimensionamento viável, tanto de pactuação quanto de intervenção econômica, urbanística e ambientalmente falando, né? Por fim, eu gostaria de concluir dizendo que, na minha apresentação, eu procurei mostrar que a cidade tem mais recursos do que a gente imagina, mas menos do que a gente deseja. Então, por isso, a gente precisa somar as ações existentes com inovações e componentes adaptativos. Os exemplos apresentados, eles buscaram indicar que é necessário pensar em uma qualificação progressiva ao longo do tempo, tendo em conta que os resultados na cidade eles vão se alcançar ao longo pelo acúmulo de boas políticas, programas e projetos. Por isso que há que se ter resistência, persistência e força para mudar os rumos quando for necessário. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Emanuele Leal. Sem dúvida, uma das arquitetas urbanistas da Prefeitura Municipal de Curitiba que eu mais admiro. Agradeço muito compartilhar, compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência. Destaco
que você é a responsável pela coordenação do projeto Leo Adjustment Brasil, Japão, Colômbia, né, junto ao EPUC, junto à Prefeitura Municipal de Curitiba. Eu tive a felicidade de trabalhar com a Emanuele nesse projeto, né, na parte jurídica, e entendo também que o Leo Adjustment Redesenvolvimento Urbano, como nós chamamos no Plano Diretor de Curitiba, é um instrumento de reconstrução de cidades e que pode, sim, servir de oportunidade para as nossas experiências em desastres e calamidades públicas.